minha amiga? Tudo Bom na paz de dia, bom dia, bom Cristo. dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, Bom, Fá, que prazer, hein? Que honra poder estar aqui com você. o prazer é meu. O Você prazer e tá a me, honra é minha. você tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo, tá ótimo. Som, Ah, imagem, que para mim tá tudo bem. legal, que bacana. Me sinto muito É, honrado em poder estar participando com você desse momento aqui, tá? É um momento muito especial também na minha vida, porque eu estou vendo aqui os comentários aqui. Inclusive, eu quero incentivar todos vocês aí. Clica no aviãozinho, chame mais um aí, chama, chame seus gente. amigos, porque realmente hoje essa live aqui vai dar um nó na nossa mente, tá? Até eu já É isso. estou já aprendendo com tudo que eu já estou aqui sentindo no meu coração. Vai ser uma live que a gente está aqui compartilhando experiência de vida, né? E eu fico muito feliz por todos vocês aqui, pelos meus amigos aí que eu já estou vendo chegando por aí, viu? Mas toca aí, toca o barco aí. Isso mesmo. Hoje mais cedo, Suerlei, eu lembrava, falei, gente, quantos anos a gente tem nessa área de desenvolvimento pessoal, né? É São o verdade. quê? Pensando hoje mais cedo aqui, né? Organizando a mesa, Mais de eu 10 anos, né? acredito mais, bem mais, viu, Su? Bem mais. Eu É, acho que dá lá para os seus 14 anos que a gente é começou a verdade. estudar, né? Nós trabalhamos juntos e começou a estudar e sempre, nossa. E hoje é um prazer estar aqui numa live, para mim é uma honra. Cara, Para mim é uma honra. é surreal, né? Muito surreal, porque assim, às vezes a gente começa a fazer um plantio e a gente pensa assim, poxa, mas isso aqui não vai dar nada. Aí você Não tem acaba que noção. você lança a semente e essa semente cai na terra e você acaba se dispersando para um outro tipo de projeto na vida, e só que aquela semente Uhum. ficou ali. E de forma assim inconsciente ou de forma sobrenatural, aquilo que você colocou energia e colocou dedicação, ela começa a tornar, se materializar. E de repente as Exatamente. coisas começam a virar realidade, né? E eu fico tão Exatamente. feliz em ver você com esse trabalho fantástico que você tem feito, todos os sábados aí Obrigada. pela manhã, 9 horas da manhã. E eu Isso. fico vendo a sua audiência, pessoas sendo transformadas, conteúdos de relevância, né? Então tudo isso tem feito a diferença na vida das pessoas, né? Nós nascemos para uma missão, né? No meu caso, eu tenho uma missão diferente da sua, mas todas elas convergem para o desenvolvimento de pessoas, né? De melhorias de vidas. Exatamente. Bem-vinda, Sara Martins. Seja bem-vinda. Que legal, hein? A Vamos lá, turma gente. chegando aí. Vou pedir a vocês, Suerlei, vou pedir a Suerlei para se apresentar, viu? Se sinta bem à vontade, sua aqui, nossa casa, todos os sábados, né? Nossa casa. Eu agradeço muito a todos que estão aqui, que vêm acompanhando esse trabalho, que vêm divulgando, que vêm apoiando esse projeto, que acredita mesmo na mudança e numa construção de um mundo melhor. É isso que eu tenho pregado muito aqui. Primeiro, assumindo a nossa autorresponsabilidade de quem eu sou, né? Quem eu sou. Então, você assume a sua autorresponsabilidade e aí você entra no processo de contribuição no mundo. Então, quero pedir também a quem está aqui para ir nos sinalizando com os coraçãozinhos, tá bom? Bem-vindo, Christian. Clica aí nos coraçãozinhos por dois motivos. Primeiro, para mostrar para a gente que está ok, que a internet tá bacana. Sim. Aliás, três motivos. Segundo, para dizer se tá, toda vez que você entender algo que realmente tenha sentido para você, clica no coraçãozinho, que a gente sabe que nós estamos trocando aqui, o que nós estamos falando aqui, tá fazendo sentido, tá bom? Ah, mas pedir para eu afastar, que a gente tá cortando um pouquinho. Eu tenho, assim, vários auxiliares, viu? Melhorou? Meus amigos maravilhosos. Melhorou, Maiana? Fala para mim. Então, e segundo, porque quando nós clicamos no aviãozinho, o Instagram ele começa a liberar para que mais pessoas possam assistir e acompanhar o trabalho. Sim, Então, sim. quando não, né, para que chegue para outras pessoas mesmo, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Às vezes é uma pessoa que está ali com um problema, passando por um desafio, e nesse momento, a pessoa, de repente, quantas vezes já aconteceu isso com a gente? Na verdade, Suerlei, você É ouve verdade. alguma coisa, abre o celular,
aquela mensagem, você fala assim, nossa, parece que isso aqui foi feito para mim. Então, quando a É gente verdade. clica nesse avião para compartilhar, ou quando a gente clica no coração, nós estamos dando oportunidade para que outras pessoas também desfrutem da palavra que vai ser semeada, como bem Suerley falou hoje aqui, dos nossos corações, né? Nas nossas vidas. Suerley, já falei demais, tá bom? Que Fique nada, é à sempre bom ouvir vontade. você. Fique à Pois vontade, eu é, vou pedir para que você se apresente aí pra gente. Vamos conhecer, tá bom, gente? top demais. Primeiro eu queria dar bom dia, bom dia, bom dia para vocês, tá? Nesse dia tão maravilhoso. Eu tô aqui olhando para o sol, tá um dia lindo, um dia incrível. Tá. Esse dia é um presente. Você sabia que dia é hoje? Vocês têm ideia de que dia é hoje? Me fale aí, vocês têm ideia de que é hoje? Hoje é um Coloca aí, dia. gente. Vocês têm ideia? Que dia é hoje? Coloca aí, interage comigo aí. Que dia é hoje? Coloca aí. Vamos colocando aí, enquanto Participe comigo Suerley. aí. É, Isso. Ah, Lucas muito bem. Menezes, bem-vinda, Lucas, seja Anastácia. bem-vindo, Lucas. Hoje o dia é um dia de presente. Hoje é o dia. O que é isso? Presente. Presente é algo extraordinário, é uma dádiva. Deus te deu hoje um presente. Amanheceu para você. Renovou para você uma nova oportunidade. Então, esse dia é o dia em que você tem condições de projetar, de sonhar, de amar, de perdoar. Hoje é o dia. Esse dia, ele não vai voltar mais. Então, esqueça o passado, não viva do passado e nem fique olhando para o futuro. Viva hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para você. Hoje é esse dia. Então agarre esse dia. Muitas coisas extraordinárias. Esse dia você pode ligar para pessoas como nós estamos aqui. Esse dia você pode levar uma palavra, você pode dizer algo, você pode expressar o seu carinho para as pessoas. E você pode mudar a vida das pessoas. E principalmente daqueles que fazem parte da sua vida. Que no caso aqui, como nós vamos bater um papo sobre os papéis da família, principalmente aqueles que fazem parte da sua vida, aqueles que estão dentro da sua casa. Um abraço, um sorriso, um olhar, tudo isso muda a vida das pessoas, né? Então, assim, para mim é um motivo de honra, mais uma vez. Eu quero aqui expressar a minha gratidão a vocês de estar aqui, tá? Então, assim, nós vamos estar aqui batendo um papo. Meu nome é Suerley, como Fabiana me apresentou. Eu sou pai, né? Sou casado, tenho 24 anos de casamento, né? De uma união maravilhosa, uma esposa que eu amo. Eu tenho duas filhas lindas. Eu tenho duas filhas, Ana Carolina, inclusive ela está aqui na live, né? A Ana Cake, fazer um merchan aqui, né? Famosíssima, viu, gente? Com os bolos, É isso aí. olha, maravilhosos. Maravilhosos. Pois é, ela tá aqui prestigiando aqui, Fabiana, ela tanto gosta de Fá. Então, assim, Carol, ela é uma menina linda, 22 anos. Eu tenho a Giovana com 10 anos. Então, assim, eu comecei a desenvolver esse projeto, um projeto que realmente tem feito assim, algo extraordinário na minha vida primeiro. Tem ressignificado a minha vida primeiro. Porque não adianta você querer levar transformação para as pessoas se você não se autotransformar. Primeiro a mudança ela começa dentro de você e depois ela começa a refletir fora. Qual é o erro que está acontecendo dentro do mundo? Nós estamos buscando a mudança fora. Muitas das vezes a inconformidade, nós estamos olhando para o governo, olhando para o que a minha esposa faz isso, porque o meu marido, ou o meu filho, ou o cenário. Só que você deveria fintar os olhos naquilo que realmente é importante, que é dentro de você. Tudo começa dentro. Depois ele começa a refletir fora. Não é verdade, Fá? Exatamente. Exatamente. E eu e Su batemos um papo, sempre a gente bate um papo, gente, com todos os convidados aqui. Né? Muita coisa sai aqui fora da programação, porque a gente fala, vamos observar como a energia flui. Então, às vezes, a gente programa coisa, quando o papo começa, os comentários a gente vai para outra. Mas sempre nós batemos um papo, né? E na nossa troca que nós fizemos, nós estávamos justamente conversando sobre isso, sobre a incoerência.
Quantas pessoas estão falando uma coisa e vivendo outra coisa, né? Ou é algo que eu também estava estudando, pretendo até fazer uma live a respeito disso. Pessoas que têm acumulado muita informação. Sim, Por exemplo, sim. você vem para essa live porque a mídia hoje está nos proporcionando, a internet, graças a Deus por isso, né? A diferença é que nós precisamos saber filtrar o que é bom e o que não é, né? O que é necessário e o que não é. Então, a internet hoje proporciona muita coisa, então a gente tem um excesso de informação, tá? E muitas vezes a gente passa a acumular, e esses dias eu estava estudando sobre isso, obesidade mental, que é você vai acumulando informações e você não vai colocando nada daquilo em prática. Você não vai Sim, sim. levando aquilo que você aprendeu, que você achou muito bacana, para a sua vida. Você só vai realmente acumulando. E pessoas que estão vivendo de uma forma e se posicionando, por exemplo, eu estava até comentando isso com o Suerley, eu falei, gente, a família perfeita, a pessoa perfeita, ela não existe, né? Perfeito, para mim, na minha opinião, sinceramente, só Deus. Então, mas eu tenho buscado me melhorar como pessoa a cada Sim, dia um pouco. Então, claro. quando eu venho trazendo conteúdo, é de algo que eu venho trabalhando em mim, como o Suerley bem falou, é algo que ele vem trabalhando nele, e que ele tem tido vitórias nisso, e que ele está vendo Sim. que aquilo está ótimo, poxa, isso aqui está funcionando. Então, é hora de eu transbordar isso aqui, de eu compartilhar isso na vida de outras pessoas, porque tem pessoas na mesma situação, precisando ouvir essa palavra, que se pegarem esse conteúdo, podem também fazer essa virada de chave, que eu falo muito dessa virada aqui, que é esse processo de mudança. E nós estamos em processo de evolução como pessoas. Evolução, crescimento. Então, nós precisamos realmente ser congruente com aquilo que nós falamos. Nós precisamos começar a viver aquilo que nós falamos. Eu estava até vendo, Su, só vou falar isso para mim parar, tá? Eu quero ouvir você. Eu estava até vendo uma palestra, achei tão interessante, onde a pessoa perguntava assim, o que eu devo ensinar para o meu filho? Como é que eu devo ensinar meu filho? Falando sobre família, né? O que eu devo ensinar para o meu filho para que meu filho seja um bom homem, tal, tal, tal? Aí a pessoa falou assim, olha, faça uma lista. Aí ele falou, sim, o que eu faço com essa lista? Eu dou para ele, ele falou, não, viva você essa lista. Seja você o exemplo vivo. Então você prega aquela lista do que você quer que seu filho seja. Um homem de caráter, um homem de sabedoria, um homem respeitador, tererê, tererê, uma mulher, né? Uma mulher assim, uma mulher sábia, uma mulher sábia. Você pega aquela lista do que você quer e não faça pequena, coloca ali, ó, na sua geladeira, no seu guarda, na porta ali que você... E todo dia você vai viver aquilo, porque as pessoas aprendem pelo exemplo, pelo que elas estão vendo. Então, quando eu venho aqui, que eu falo alguma coisa, mas que eu não vivo, as pessoas percebem. As pessoas veem lá fora que aquilo está sendo palavras jogadas ao vento, que está vivendo, e muitas pessoas estão se enganando e vivendo assim, tá, gente? Na internet, que a gente vê, né, aquela vida linda, ali é um momento da pessoa. Mas tem muita coisa, às vezes a pessoa ela vai se enganando e vivendo aquilo que de fato não é a vida dela, que de fato não é o que ela deseja. Então nós temos que ter essa congruência, tá bom? Dona Augusta, bem-vinda. Minha sogra linda ali. E na verdade, Fá, você tem muita razão no que você está falando, e muita propriedade, porque, como eu falei, nós somos reflexos. Nós estamos refletindo aquilo que nós somos, né? Os nossos filhos, a nossa casa, até o ambiente profissional, ele vai refletir a sociedade, ele vai refletir aquilo que você é, aquilo que você está transmitindo. Eu costumo dizer sobre uma impressão de um papel. O papel, ele só imprime algo que está no sistema do computador, aquilo que você digitou. Então ele está imprimindo aquilo que está dentro do programa. Então, ou seja, o que está dentro de você? Então você está imprimindo isso, você está reproduzindo isso. Então, quando você é uma pessoa autêntica, aí, Suerley, então quer dizer que eu tenho que ser certinho? Não, eu sou um homem de 46 anos, sou casado há 24 anos, mas eu sempre errei, e eu erro sempre, entendeu? Mas isso não me diminui, isso não tira a minha autoridade de pai, isso não tira a minha autoridade de marido, isso não tira a autoridade como um cidadão respeitado.
né? O erro, ele faz parte das nossas vidas. Mas você não pode errar nas mesmas coisas. Você aprende, você identifica, analisa o que você fez. Então você começa então a buscar novos tipos de perspectiva em sua vida. Então, às vezes, eu costumo dizer aqui em casa, às vezes eu elevo um pouco a voz com os meus filhos, mas logo eu percebo que eu fui um pouco rude e logo em seguida eu falo, filho, me perdoa aí, papai estava um pouco nervoso, né? E então ali você, o que você faz? Você transmite para o seu filho que você não é o super-homem, você também erra, né? E isso faz parte do nosso desenvolvimento, não é verdade? Então o que acontece? Ah, Suerlei, mas eu estou muito cheio na minha vida, eu não estou tendo essa habilidade que você ou Fabiana tem para poder transbordar na vida das pessoas, ou para criar algum tipo de conteúdo, ou para trazer algo assim tão extraordinário. Aí eu digo para você o seguinte, não importa o quão cheio você está, existe algo dentro de você aí dentro. Existe algo aí que é um tesouro que está dentro de você. E é esse pouquinho que você tem, que muitas das vezes você acha que não tem, é através disso aí que você vai fazer grandes coisas na sua vida, entendeu? Então pegue esse pouquinho que muitas das vezes você tem e dê prioridade a isso aí. Dê prioridade, dê foco, entendeu? Desenvolva, erre, depois você aperfeiçoa e você logo vai começar uma nova trajetória na sua vida, um novo rumo na sua vida, porque isso aconteceu comigo, né? Eu vou aqui estar relatando para vocês aqui a minha trajetória e como nasceu esse projeto de eu estar sendo um mentor de homens. Olha só onde eu fui parar de paraquedas. Mentor de homens, né? Então, olha só, esse projeto, ele nasceu justamente em uma dificuldade que eu tinha, né? Então, o que acontece? Você olha para a vida de um homem, quando você vai olhar a perspectiva de papéis dentro da família, você olha assim, nossa, o homem, ele tem que ser o cabeça, ele tem que ser o provedor, tá? Beleza, tudo isso o homem tem que ser. Mas antes desse homem ser tudo isso, ele é um ser humano. Ele teve uma história, ele teve uma infância, ele teve um passado, né? Então o que acontece? E dentro dessa trajetória de desenvolvimento dele, desse treino que ele teve em sua vida, ele vivenciou situações, ele viu situações, ele passou por traumas emocionais, né? Ele passou por situações no quais muitas das vezes ele não conseguiu vencer. E ele levou esses traumas, essas dificuldades para a sua vida adulta. Então o que aconteceu? Esse homem, ele se desenvolveu fisicamente como homem, mas muitas das vezes ele ainda é uma criança. Muitas das vezes ele ainda vive alguns tipos de resquícios de criança. Ou seja, ele ainda não venceu aquela fase. Ainda percebe-se nele que ele precisa se autodesenvolver e atingir uma estatura de um adulto saudável, né? Então o que acontece? E esse projeto, o projeto Seja Homem, ele nasceu justamente dentro desse contexto. Por quê? Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Quando você, como pai, como mãe, eu vejo aqui muitas mulheres estão aqui com a gente, é uma honra, né? E a responsabilidade sobe aqui, né? A responsabilidade sobe muito, porque quando você vai falar do papel de homem, eu vejo que algumas mulheres estão aí, que elas estão bem posicionadas nesse tempo moderno, né? Mas eu quero dizer o seguinte, com muito temor, com muito respeito, né? Eu quero estar trazendo essas informações para vocês, mas eu fui educado dentro de um cenário sem um pai. Eu fui educado dentro de um cenário onde não tinha a referência de um pai. Eu não tinha um modelo, né? Um modelo de um pai, né? Um modelo de um homem, um modelo de um protetor, um modelo de um gestor, de um líder, um modelo de alguém para dar direção. Eu não tinha esse modelo, eu não tinha. Eu tinha uma mãe que ela era totalmente disfuncional, uma mulher totalmente analfabeta, uma mulher que foi maltratada pela vida, uma mulher que foi desenvolvida pelas pedradas que a vida lhe ofereceu, e foi essa mãe que ela, de uma forma empoderada ou dominante, ela me desenvolveu. Então eu fui um menino, um homem hoje desenvolvido por uma mulher dominante. E eu sempre fui aquele garoto dominado, né? Então isso vai chocar você agora, né? Né, Fá? Se quiser comentar. Com certeza. Não, pode continuar. Pode continuar, Então, Su.
Então, isso vai chocar você, porque o que acontece? Muitos dos nossos insucessos na nossa vida, tanto na sua vida profissional, como na sua vida familiar, como marido, como esposa, como mãe, como pai, isso vem das suas bases. E eu costumo, quando eu estou diante de um homem, aconselhando, mentoreando, trazendo algum tipo de experiência, eu costumo dizer o seguinte: volte lá no seu passado um pouquinho, vamos lá nas suas bases. E quando você vai lá na base, eu quero que vocês pensem comigo sobre uma casa. Você tem uma casa linda. Vamos fazer uma imaginação, vamos lá para o Outeiro de São Francisco e vamos ver uma casa linda lá. De repente você olha para aquela fachada, você vê aquela casa maravilhosa que enche os seus olhos. Nossa, que casa maravilhosa. Porém, você não conhece as bases da casa. Onde é que estão as bases? As bases estão embaixo. Lá embaixo é que tem a base. Muitas das vezes você vê algo maravilhoso, como a Fabiana acabou de falar sobre a incongruência de pessoas vir para a rede social. É muito fácil você colocar uma imagem bacana. É muito fácil você contar uma história, né? E você criar audiência, e você trazer uma informação, e você atrair a atenção das pessoas. Mas será que verdadeiramente você está mostrando a sua base? Então, esse era eu. Então, vamos lá para o exemplo que eu estou te dando. Imagine essa casa. Imagine que nessas bases, as bases elas não foram, essa casa não foram feitas em bases sólidas, bases saudáveis. No futuro, essa casa ela vai rachar. Ela vai rachar, ela vai danificar. Aí acontece que nessa casa aparece uma rachadura. E você vai lá, aconteceu uma rachadura. Você vai lá, dá uma lixada, bota uma massa corrida e você tampa o lugar. É o que a gente faz. Muitas das vezes você coloca panos quentes em cima de algumas situações que acontecem na sua relação, dentro da família. Você coloca panos quentes e você deixa a vida acontecer naturalmente, né? E aí você não percebe que aquela situação não é superficial, ela é na parte estrutural, é na parte da base lá embaixo. E o que estava acontecendo comigo? Eu comecei a perceber quando eu cheguei em determinado ponto da minha vida, quando eu fui desligado do Bradesco, eu fiquei durante 20 anos no banco. Então, quando eu sou desligado e eu não tenho mais aquela minha posição social, eu não tenho mais o meu trabalho, eu não tenho mais aquele olhar da sociedade, dizer Suerley do Bradesco, aquela coisa toda, aquilo ali começou a chocar com minhas bases. Porque aquilo ali era o que? Era uma defesa emocional que eu tinha, que mostrava para mim uma fortaleza, mas na verdade não era. Era um papel que eu estava desenvolvendo, só que era um papel que me enganava. Era um papel que me enganava. Hoje, quantas pessoas eu vejo hoje, porque tem um bom trabalho, porque às vezes tem uma boa estrutura financeira, ou porque às vezes tem um ambiente, mas muitas das vezes essa pessoa, ela é vazia, ela não é completa. Né? E quando você está dentro de casa, agora mesmo falando dos papéis, e eu preciso falar para vocês em relação, o que seria papel, Suerley? Quando vocês e Fabiana desenvolveram esse tema, o papel, eu queria mostrar para vocês uma coisa bacana. O papel, o que é? Quando nós falamos de papéis, nós falamos de atuação. Elementos que atuam, elementos que estão atuando em cada um em sua função, né? Por exemplo, quando eu me casei com Neia chegou aí, ela tá aí na área, hein? Meu Deus. Tá aí te dando os parabéns. Obrigado, meu amor, eu te amo, você tá aí, né? Beleza, então olha só. Sara tá aí, que maravilha. Bem-vinda, minha amiga, Sara. Desculpa, Su. Isso, então o que acontece? O papel da atuação. Quando eu conheci Neia, eu era o Suerley, Neia, minha esposa, nós tínhamos identidades, vidas diferentes. Porém, a gente foi desenvolvido em contextos diferentes, né? Em famílias diferentes. Ali teve todo um processo de criação, todo um treino, né? Aí, como a própria Fabiana falou, nós temos famílias disfuncionais. Todos nós, a maioria de nós não temos a família perfeita. Todas as nossas famílias, nós temos dificuldades, né? Mas o que nos torna resiliente é justamente essa ideia de mudança, de transformação, de ressignificar, de olhar para o erro e dizer assim, não, vamos consertar, vamos tratar, vamos desenvolver algo, e aí as coisas começam a acontecer. Hoje, o que acontece na nossa sociedade? As coisas são assim, descartáveis.
Eu vejo pessoas abrindo mão de uma família, abrindo mão de uma esposa, abrindo mão de filhos, abrindo mão de uma missão, abrindo mão de um propósito. Isso tudo me entristece. Quando eu encontro homens, né? Homens totalmente desvalorizados, não têm amor próprio, né? Primeiro ele perdeu o próprio amor dele. Ele não se encontra. E ele não tem mais a dignidade de levantar a cabeça e dar destino para sua família. Mas tudo isso começou aonde, Sueli? Começou lá nas bases, como eu estava dando exemplo. A base de uma casa não é a parede. A base de uma casa é a estrutura que está embaixo. É você. Por isso que hoje você, como pai, como marido, você tem que atuar o seu papel de amor, de cuidado, de proteção, sabe? Não é o valor monetário em dinheiro, em você estar ali dando um presente para o seu filho, ou você está pagando uma boa escola. Não, tudo isso é responsabilidade nossa. Tudo isso aí é assistência básica. Tudo isso é o cuidado que é de responsabilidade minha e da minha esposa. Mas vai muito além. O amor fundamental. Essa é a base, é o amor. Uma das faltas que eu trouxe para a minha vida adulta foi a falta desse amor. Principalmente a falta do amor paterno. Como eu falei para você, eu não tinha um pai para poder me olhar, para poder dizer assim, vai filho, direcionar, vai filho, vamos lá, estou aqui, papai está aqui junto de você. É tão importante para você que é homem, que está me assistindo, você saber que cada momento que você investe na vida do seu filho, seja um abraço, seja um olhar, seja um momento de atenção que você dá para ele, aquilo ali você está desenvolvendo ele emocionalmente. Você está firmando ele está se sentindo uma pessoa segura, sabe? Uma pessoa forte, corajosa, né? Eu olho para a vida de Carol, eu errei muito com Carol, por exemplo, né? Eu reproduzi em Carol a insegurança que eu tive. Eu reproduzi, me perdoa. Me perdoa porque papai não foi uma pessoa muito legal. Papai reproduziu aquilo que fizeram comigo, inconscientemente, né? Já com Giovana, Deus me deu a oportunidade de fazer diferente, né? Quando Giovana ela vem me perguntar algo, eu sento, já converso e ali a gente olha olho no olho. É totalmente diferente. Já com Carol não, o que eu fazia? Eu trabalhava e eu achava que eu tinha que conquistar, que eu tinha que dar para ela aquilo que eu não tinha. E quando ela errava, eu dizia, mas por que você errou? Mas a filha de fulano, ela é boa em matemática, só você é assim? Por que você é assim? E aí você começa a reproduzir isso, e isso vai tornando algo, vai tornando o quê? Trazendo medo, trazendo insegurança, sabe? Trazendo bloqueio na vida do seu filho. Sabe? Então tudo isso faz parte de um papel de excelência. Tudo isso faz parte de um papel de excelência. E quando eu fui desenvolvido na minha infância, o que aconteceu comigo? Eu fui o quê? Eu me tornei um homem passivo. Eu me tornei um homem inerte, bloqueado, sempre dependendo dos outros. E eu desenvolvi em mim a codependência. E quando eu venho para o meu casamento com minha esposa, eu encontro uma mulher forte, uma mulher dominante, que teve um treino diferente, onde ela sai de casa com 12 anos, onde ela vai ter que vender laranja na feira, onde ela tem que vender geladinho no meio da rua, onde ela tem que correr atrás do dinheiro para poder ajudar dentro de casa. Pensa aí agora esse cenário. Por isso que muitos casamentos ele entra em choque. Ele entra em choque porque muitas das vezes nós viemos de 2 treinos. Eu venho de um treino de onde eu tive uma dominância e a minha esposa vem de um lugar onde ela era totalmente autônoma, independente, uma mulher que fazia os seus recursos, uma mulher que desenvolvia o seu caminho e agora encontra 2 pessoas em uma mesma família. E há choques. E esse choque, realmente, se você não tiver um entendimento, se você não tiver o tripé no meio dessa relação, que é a presença de Deus, independente da religião, independente, sabe, da sua crença, se você não tiver Deus ali para poder trabalhar isso em nós, infelizmente, nós sofremos a relação. Os papéis se invertem. E o que aconteceu comigo? Eu saio do meu lugar. Se eu saio do meu lugar como homem,
como alguém que tem que proteger, como alguém que tem que amar ali, que tem que cuidar, o laço que abraça, sabe? Eu não quero aqui dizer que o homem é melhor que a mulher, cada um tem a sua função, cada um tem seu papel, mas o homem, ele tem a função final de fazer esse laço, de abraçar, de dizer assim, ó, papai tá aqui, tá? Tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? Então, é essa situação que eu não tive na minha infância. Entendeu, Flávio? E aí eu vou tomar um golinho de água porque a gente começa, né? Gente, ainda dá tempo. Já me arrepiei aqui várias vezes. Eu conheço um pouco da história de Tu, mas ele falou de uma forma muito mais profunda, né? Já me arrepiei aqui várias vezes. Ainda dá tempo de chamar, tá bom? De convidar mais um para estar aqui com a gente hoje, para estar compartilhando e aproveitando esse conteúdo. Eu acho tão interessante, né, Su, essa questão dos papéis. Hoje vem se falando muito sobre isso, né, Serlei? Muito sobre isso. Até essa questão muito do... Semana que vem mesmo eu tenho uma live, um grupo de mulheres maravilhosas, né? E nós vamos falar sobre criação e tal. Mas vem se falado muito das mulheres, né? Muito de uma questão de empoderamento feminino. E eu acho bacana a mulher ir buscar o seu lugar, porque durante muito tempo a mulher também ela não teve essa coisa de posicionamento, né? Ela ficou muito... Mas muitas vezes eu observo um excesso, essa é a palavra, e eu falo isso com muito carinho para quem está aqui ouvindo, para a mulher que está aqui. Um excesso onde as mulheres se sobrecarregam em funções, é isso? Sim, Sobrecarregam sim. Em posicionamento, então ela assume o posicionamento muitas vezes da mulher e do homem, se sente sobrecarregada. Uma coisa que eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu achei tão interessante estudando sobre essa questão, de medir forças. Chega um momento que ao invés de somar, o casal somar, começa o quê? A medir forças. Quem é mais aqui dentro dessa casa? Quem é o líder? Quem é o chefe dentro dessa casa? Quer dizer, perdeu-se o companheirismo, perdeu-se a questão da missão, do bem maior, e entrou-se em uma disputa. Entra-se em uma disputa. E a mulher, quando ela entra nesse processo, eu vi até uma amiga, ela tá até aqui, Bia, viu, Bia? Vou falar, eu vi um vídeo que Bia postou aí o meu brinco. Eu vi um vídeo que Bia postou, eu dei muita risada, Bia. Ela falou assim, ó, esse negócio que as mulheres estão postando aqui, esse negócio que essas mulheres estão postando aí, que elas que querem fazer tudo. Ó, eu não quero isso não, viu? Não é pra mim não, fale por vocês, viu? E eu ri muito, e é a verdade. Por quê? Porque às vezes a mulher, ela entra nessa coisa do feminismo, muito falado, muita coisa, e ela começa a se enganar, querendo assumir papéis que não condizem com ela. E chega um momento que ela vai se sentir sobrecarregada, extremamente sobrecarregada. É claro, existem várias situações. Existem situações na família que é necessário, muitas vezes, que ela assuma determinadas coisas, como a questão espiritual da família, várias coisas. Às vezes é necessário e está tudo bem isso. Mas quando a mulher ela quer assumir demais, ela quer entrar nessa questão do feminismo demais, e ela quer fazer inversão de papéis, trocas, ela vai sofrer muito. Ela vai sentir muito. E uma outra coisa que eu observo, observando alguns casais, nós trabalhamos, eu e Fabiano, meu marido, com casais de mais de 10 anos, né? Como líderes de casais, coordenadores de casais, fizemos parte de grupos de casais, só o nosso grupo junto, nós caminhamos 8 anos com o mesmo grupo. Então, durante 8 anos, estudos semanais no primeiro ano, depois nós fazíamos estudos quinzenais de família, né? De casais. Então, nós observávamos que esses casais, que a mulher, ela não só vivia o papel dela, mas ela começava a viver o papel do marido, muitas vezes começava a ver um desinteresse no relacionamento. Um desinteresse. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, tá indo contra a mulher. Não, gente, é abrindo o olho. É acordar mesmo, acordar. Às vezes, a mulher inverte, ela deixa de ser mulher, ela passa a ser só mãe. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ela casa-se, aí quando tem um filho, ela deixa de ser mulher, ela passa a ser só a mãe.
E aí É ela verdade. perde o relacionamento dela, as coisas vão fluindo, ela vai se perdendo, ela deixa de ser amante do marido, porque ela está vivendo muito ali o profissional, a casa, os filhos sobrecarregada. Olha as brechas que estão sendo abertas naquele relacionamento e as brechas que estão sendo abertas dentro dessa família. Então nós precisamos começar a observar e nos atentar para isso, para que esse modernismo não mude os nossas bases, os nossos valores, para que a gente realmente não entre isso mesmo, a Maiana colocou, cada um precisa do seu espaço e viver muito bem esse espaço. Exatamente, Maiana. Cada um precisa do seu espaço e viver muito bem esse espaço. Eu vou deixar a Suerlei falar, senão o tempo está passando tão rápido, daqui a pouco Tá, acaba. Oh, meu tá Deus, a tão gente nem falou gostoso. nada. E, Tá e ótimo. pegando o gancho do que você está falando, essa questão dos papéis, esse projeto familiar começa então com esse casal. Quando esse casal ele começa esse distanciamento, começa a se perder. Você acabou de falar algo muito interessante. Começa a se perder o desejo um pelo outro. A mulher ela começa a se auto-anular, ela não se autovaloriza. O homem por si só, ele também, ele chega em casa, ele já não vê tanto interesse em ir para casa, ele prefere ficar no trabalho, né? Porque esse lá, esses papéis, ele começa essas inversões, essa exigência, essa luta, essa disputa que começa dentro de casa, isso começa a ficar, a virar um ringue, virar uma luta. E isso começa a interferir no ambiente emocional dos seus filhos, né? Uma outra coisa que eu percebo muito, eu vejo filhos interferindo na vida do casal. E isso começa desde pequeno. É um grande erro quando eu vejo casais, quando colocam o seu filhinho para dormir no meio do papai e da mamãe, né? Isso é um grande erro, por quê? Porque o filho, Maiana acabou de falar algo interessante. Cada um tem seu espaço e cada um tem que respeitar o seu espaço. O Exato. filho, desde pequeno, ele tem que ser educado que papai e mamãe é marido e mulher. Ele tem que estar, os dois têm que estarem juntos, né? Ou seja, o filho, ele tem que aprender que o lugar dele é no ambiente ali do quartinho dele, da cama dele. Porque quando isso começa a tomar uma proporção maior e o filho começa a crescer, inconscientemente o filho começa a interferir na relação dos dois. O filho começa a interferir com opinião, com ideias. Por quê? Porque ele cresceu naquele ambiente de separação, deixando o pai de um lado, a mãe do outro. A gente pensa que é um ambiente de proteção, mas não é um ambiente de Olha que proteção. interessante. Inconscientemente você está fazendo com que o sistema do seu filho desenvolva uma habilidade de sempre intervir na vida dos pais. Então sempre Olha, vai. Por isso que eu vejo pais hoje, mães, acuados dentro de casa, porque os filhos acabam interferindo, né? Interfere dentro do desenvolvimento. E isso é ruim. Uma outra coisa que a gente vê também filhos, muitas das vezes, quando o pai ou a mãe, principalmente a figura do pai, quando ele não atua, quando o seu papel ele é um papel, vamos dizer, carente, deixa um vazio dentro de casa, o próprio filho ele começa a atuar como pai ou como mãe. Ele começa a desenvolver isso, assumir o né? E papel. aí, o papel, ou seja, o filho ele começa a atuar dentro de casa, assumindo a responsabilidade de também trabalhar, de trazer o recurso para dentro de casa, e aquela responsabilidade do filho, ele começa a burlar os processos dele. E isso vai tornar o quê? Um adulto frio, um adulto totalmente sem amor, um adulto totalmente incoerente com todo mundo, um adulto que não vai se aperceber, um adulto que vai para dentro de uma relação de casamento, aonde ele o toque, ele não vai ter o toque, então porque ele desenvolveu essa dureza dentro dele. Olha só como tudo isso é desenvolvido dentro do ambiente, dentro desse núcleo familiar. A partir do momento em que você se isenta de exercer o seu papel, né, acaba tendo uma disfuncionalidade dentro desse ambiente. Aí você vê esposas, como Fabiana mesmo falou, esposas tendo que lutar, correr, trabalhar. Hoje, o que está acontecendo dentro do cenário? As mulheres hoje elas estão doentes. Por que elas estão doentes? Porque elas estão carregando uma carga que elas não conseguem carregar. Elas não nasceram para esse tipo de carga.
Aí você pode me dizer assim, pô, Sueli, mas eu quero ser empoderada, eu quero ser reconhecida, eu quero me desenvolver. Claro, você tem que se desenvolver. Até porque a mulher sempre teve a facilidade de forma cognitiva de ler mais. Eu lembro quando naquela época as mulheres antigas, elas gostavam de escrever no diário, né? Sim. As mulheres gostavam de ler Eu Sabrina. Quem sou lembra? dessas aí do diário. Quem é aqui na live que já escreveu o diário? Me fala aí. Ô, gente. Que já escreveu o Tu, diário. Ah. Erlei, deixa eu te falar. Menino, o tempo já tá acabando, você Ô, acredita? gente. Mas a gente Olha pode deixar só. para uma nova oportunidade. A gente pode fazer uma outra live, se vocês gostarem, vocês comentem aí. Eu queria pedir a Suerlei, antes da... Eu sei que teria muito assunto e que nós iríamos aproveitar muito mais, mas por conta do tempo, para que ele desse, então, te interrompendo aqui, Suerlei, já pedindo desculpa, mas Aham. por conta realmente, senão a Nada. live Foi cai, né? muito Eu top, queria, viu? Muito top. eu queria pedir para que você desse umas dicas, tá? Para quem está Pronto. aqui hoje, para quem está nos acompanhando, e talvez viveu até mesmo essa situação que você contou aí da sua vida e tudo mais. Para quem está aqui nos acompanhando, que possa pegar essas dicas e já entrar nesse processo de mudança, colocar em prática, tá, gente? Eu vou falar muito sobre isso agora. Não fica acumulando informação sem colocar em prática. Tá? É Então, isso. pegar É aquilo isso. ali e praticar. Eu fiz isso várias vezes e me arrependo hoje. Então, a gente tem que aprendeu, praticou. Aprendeu, praticou. São os dois remos. Quando você vai nos dois remos, ó, você sai do lugar. Se você fica em um remo só, você não sai do lugar, tá? Então, dá pra gente essas dicas para nós mulheres e nós homens que estão, e também os homens que estão aqui, né? Para que a gente possa aproveitar esse conteúdo. Gente, olha só. Primeiro, eu queria dar uma dica para você, mulher. Eu sei que grande parte aqui do nosso público hoje aqui é mulher, né? Se você identificou que hoje o seu marido... Aqui eu não estou falando sobre a índole dele, eu não estou falando aqui sobre a questão dos valores dele, eu estou falando aqui sobre a questão do posicionamento. Se o seu marido hoje, ele é uma pessoa que ele não está fora do papel dele, é você que tem assumido esse papel, comece a se posicionar. Comece a colocá-lo no lugar. Comece a produzir nele honra. Comece a honrá-lo. Mesmo que você ganhe mais que ele, mesmo que a sua função profissional é maior que ele, não importa. Dê a ele honra. A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Sabe? Porque o sacerdote, o homem, ele nasceu para dar destino. A Bíblia diz que você, ele tem uma missão maior que a sua. A missão de cuidar, de zelar, de proteger é dele. E a sua submissão, que não é você estar debaixo dele, é uma linhagem de missão. Ele tem uma missão maior e você tem uma missão equivalente a dele. Você é ajudadora, você é auxiliadora. Você que projeta ele. Então a dica que eu te dou, mulher, projete o seu marido. Produza nele garra, força, coragem. Dê a ele palavras para dizer você. Então essa dica, posicione o seu marido no lugar que é dele, beleza? E para o homem, eu quero dizer o seguinte, você tem que ter a sua autorresponsabilidade como homem, assim como eu hoje me posiciono. Você tem que identificar em que lugar você se perdeu na sua vida e você agora não pode mais olhar os fracassos do passado. Como eu olhava os meus fracassos ou a minha dificuldade que eu tinha com minhas emoções. Esqueça o medo, esqueça a insegurança. A Bíblia diz assim que deixa pai, deixa mãe e vai construir a sua família, ou seja, deixa o que passou, deixa lá atrás o que você já vivenciou, todos os bloqueios, todos os traumas que você passou, todas as dificuldades que você teve lá e que está refletindo na sua vida adulta, que está refletindo como pai, como marido e como profissional. Comece agora a se posicionar, assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade. Dê tempo para você, se autovalorize como homem primeiro, porque você se autovalorizando, você trabalhando em você, dentro de você, você vai ser um melhor pai, você vai ser um melhor marido, você vai ser um homem da sociedade que vai fazer a diferença aonde você passar. Então, olhe para você. Primeiro, você vai ter a transformação dentro de você. Então, responsabilize-se integralmente por você. Responsabilize integralmente. Comece a se posicionar, comece a ter amor próprio.
e aí as coisas lá fora começam a acontecer, tá? E comece já, como a Fabiana falou. E a última dica é o seguinte, comece já. Não espere, mas eu vou... Não, comece já com um pouquinho que você tem. Comece a desenvolver novas habilidades. Se é para pedir perdão, peça perdão. Se é para dizer, minha filha, eu te amo. Se é para dizer para sua esposa, meu amor, eu preciso que você me ajude. E você chegue para ela e se posicione. Ok? Ô, gente, que maravilha! Quero pedir a vocês que coloquem aí o que vocês estão levando dessa live de hoje, só para saber, tá bom? Vão escrevendo aí. Obrigada, Maiana, colocou amei. O que vocês estão levando dessa live de hoje? Nós poderíamos falar de tantos papéis aqui, né? O papel de mãe, o papel de mulher, o papel de filho também, né? O cuidado para você não se tornar o pai e a mãe dos seus, como o Suerley falou, né? Dos seus pais. Vão colocando aí. Gostei muito. Deus abençoe vocês. Obrigada, Anastácia. Alex bateu palmas. Obrigada. Vão colocando aí, gente. O que vocês estão levando dessa live de hoje? Suerley, você teria algum livro, algum filme para estar passando aqui, o pessoal tá... Eu gosto muito de deixar isso, porque complementa muitas vezes o que nós falamos, né? Isso mesmo, posicionamento. Um filme muito bacana, assim, que eu assisto, e é um filme, assim, de cabeceira, é o filme chamado Corajosos. Eu não sei se vocês já assistiram, é um filme muito top, muito, muito forte, fala muito dessa questão do princípio, de ser pai, fala muito da questão dos propósitos, sabe? Da honra de um homem, da honra de uma família. Então, eu indico para você, tá? Inclusive, eu estou produzindo um e-book, onde esse e-book ele vai falar sobre como ser um homem de alto valor, né? Então, nesse e-book eu vou estar abordando, vou estar trazendo dicas, vou estar trazendo um pouco da minha história e vou estar trazendo sobre o cenário do que está acontecendo. Então, logo, logo já está na forma aí, logo, logo você vai ser uma das primeiras pessoas que eu vou estar passando esse e-book aí, tá? Com certeza, vai ser um presente, vou estar aqui divulgando com certeza, porque nós temos realmente que aprender muito mais e estar estudando e aproveitar essas oportunidades, né? Gente, muito obrigada, eu vi muita gente agradecendo. Obrigada, Berna Soares, parabéns. Christian colocou também ali maravilhoso. Muita gente agradecendo. Suerley, eu gostaria de te agradecer de coração, tá? Por aceitar esse convite. Com certeza foi um presente. Quero pedir quem tá aqui, vamos tirar foto, gente? E eu vi que alguém colocou ali hashtag posicionamento. Amei. Quero pedir para vocês tirarem a foto, quem puder, tá? E colocar lá nos stories de vocês, nos ajudar a compartilhar esse conteúdo, marcar o Instagram de Suerley, o meu Instagram também, e colocar essa hashtag posicionamento. O que você acha, Su? Vai ficar bacana, né? Com certeza demais. E para poder dar o último tempero, eu digo o seguinte, todo processo é investimento e retorno. Tudo que você está fazendo, você está investindo e logo vai ter o retorno. É como um banco, certeza. Como eu trabalhei no banco, você investe e logo tem o retorno. Então tudo aquilo que você está investindo está retornando para você. Só que você tem que ter cuidado naquilo que você está investindo, tá bom? Pega essa dica aí. Exatamente. Rive, se eu te disser que eu nunca tirei os comentários, Rive tá falando aqui, tira os comentários. Deixa eu ver se eu consigo desativar. Vamos aprender, né? Nós estamos aqui pra aprendi! Acho que acertei, Rive. Obrigada! Gente, faz a foto aí. Vamos dar um sorriso. Acho que foi, né? Tirou aí, Fá? Eu acho que tiraram. O pessoal acho que tirou. Deixa eu ver aqui. Top demais. Pronto. Bati uma aqui também. Marca lá, gente. Muito obrigada, Suerley, de coração. Tá bom? Breve nós vamos estar aqui. Quando você concluir seu e-book, eu vou te convidar novamente, se você aceitar, tá? Pra gente falar um pouquinho mais, porque esse assunto realmente é muito assunto, né? Teria muita coisa para falar, mas por conta do tempo, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês. Deixa eu agradeço aí todos. Muito obrigada, viu, pelo carinho, pela presença, por estar aqui acompanhando o nosso trabalho e também estarem buscando essa... quando você muda, Maiana colocou ali, tirei.
quando você muda, né, uma história de uma família, você vai começar a mudar uma geração. Uma geração. Né? E a sociedade parte de reflete você isso. essa mudança. A sociedade reflete isso. Toda a nossa sociedade, ela reflete quando uma família ela começa realmente a ser reconstruída, ela começa a ter substâncias mais saudáveis. Todas as esferas da sociedade, ela começa a mudar. Não é verdade? Exatamente. Gente, Su, um beijo em você, na minha amiga Neia, nas meninas, viu? Gente, um beijão no coração de vocês. Muita gente passou aqui, não deu tempo de falar o nome, mas recebam aqui de coração nossa gratidão por estar aqui hoje. A live vai ficar salva, eu vou pedir para vocês irem lá e compartilharem essa live, tá? Para quem não pôde assistir pessoalmente, mas poder estar pegando depois também, tá bom? Val, obrigada, Rives. Inclusive, a gente tem que aprender com os melhores e aprendendo com você, no próximo sábado à tarde, eu vou estar também começando esse projeto de estar fazendo lives e eu vou estar trazendo homens, né? Trazendo homens para poder estar trazendo experiências de vida para poder estar compartilhando com vocês aqui, tá bom? Me dê aí essa ajuda, me segue lá. Christian, meu amigo e coach, Christian, ouve essa aí, viu? Já vou te jogar. Depois a gente conversa. Gente, beijo no coração, bom sábado. Fiquem com Deus. Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Bye, bye. Até a próxima. Tchau, Ive. Tchau, galera aí. Valeu.